O aumento dos casos de coronavírus em Arco Verde tem preocupado as autoridades de saúde. Todas as medidas que estão sendo tomadas com relação à organização das filas nos bancos e lotéricas da cidade e as barreiras sanitárias nas entradas para o município, que tem registrado em média 1.000 veículos por dia de Arco Verde e das cidades vizinhas, segundo dados da vigilância, vão de encontro ao grande número de pessoas ainda nas ruas. O Ministério Público divulgou o ranking em que Arco Verde aparece na 73ª posição em termos de quarentena, com 53,4% de índice de isolamento social. Fomos até a sede da Vigilância de Saúde de Arco Verde conversar com o diretor da unidade, Isaac Salles, que nos deu mais detalhes sobre a situação atual no combate ao coronavírus. Tem algumas coisas positivas e algumas coisas negativas, né? Positivo foi que, pronto, as barreiras, depois de implantada, né, a conscientização que está sendo feita nas barreiras, a gente vê o aumento das pessoas utilizando as máscaras na cidade, né, depois de todos os decretos da prefeitura, do estado. Alguns a gente já estava adotando, então a gente vê consideravelmente o aumento do número de pessoas com máscara. No entanto, a gente também fica muito preocupado com a quantidade de pessoas na rua. Isso aí é uma preocupação muito, muito grande da gente, entendeu? A gente não é uma China que tem que proibir e deixa a pessoa presa, não vai acontecer isso, claro. Mas assim, a gente depende também da conscientização da população, para que fique em casa e só saia se for extremamente necessário. A gente está fazendo tudo, todas as campanhas que a gente faz, carro de som na rua, todas as campanhas de divulgação dos boletins mostrando a realidade todos os dias, que a situação não está simples, está muito complicada. Ver a questão de algumas pessoas que vieram a óbito serem idosos. Então, muitas vezes um idoso que não sai dentro de casa. Então, provavelmente é alguém que está indo à rua e voltando para casa. Ou seja, mesmo sendo assintomática, está contaminando essas pessoas que têm em casa. Por isso, essa preocupação da gente que as pessoas fiquem realmente em casa. Tudo que é necessário, o governo está fazendo. O governo, o município, o estado, a gente sempre está fazendo tudo que é necessário, tudo que é possível que a gente pode fazer, a gente está fazendo. No entanto, sem a ajuda da população, algumas ações que poderiam ter muito mais impacto, infelizmente não tem. Ele também falou sobre a expectativa de diminuição da curva, o pico estimado pelos profissionais de saúde. Esse agora provavelmente é o mesmo mais complicado que a gente vai ter, né? A gente provavelmente em maio agora, e a gente já vê isso nos números, que enquanto está duplicando de 1 para 2, 2 para 4, não se nota muito. Mas quando você começa a ter 20 casos, pula para 40, de 40 para 80, de 100 para 200 casos, como a gente vê no estado, né? Quase 8.000 casos suspeitos e que entrem com suspeitos e confirmados e não tantos óbitos. Então a gente fica preocupado, muito preocupado com isso e vê que as pessoas às vezes não entendem o tamanho do problema. Tá? Essa é a preocupação. Não manter pelo menos uma distância razoável entre uma pessoa e outra na rua, você não uma fila, ter que organizar a fila das próprias pessoas não conseguiriam manter uma distância ideal e ter que ser o próprio governo que praticamente pegue na mão e bote você no lugar certo na fila. Isso às vezes é quase eu não consigo entender. Eu não consigo entender, sinceramente, isso da população. Tá? Então você ficar em filas e ficar bem próximo, contato próximo, essas coisas assim, a gente sempre orienta, faz campanha educativa toda hora, fazendo tudo que está ao nosso alcance. Mas a gente também depende muito da população. E sobre os dados divulgados pelo Ministério Público sobre os índices de isolamento em Arco Verde. Foi uma das coisas que a gente começou a ver na Secretaria de Saúde essa semana para ver realmente nosso ranking, né? Então a gente vê que é bem complicado, você entendeu? Você fazer tanta campanha, a população parece que não entender isso. E a gente sabe que o ideal é quanto mais pessoas estivessem em casa, vamos supor, se a gente, desde o começo, o Brasil todinho, depois de várias outras declarações que às vezes que não é nem para ficar em casa, se todo mundo tivesse cumprindo a quarentena, poderia ser que a gente já estivesse saindo, ou esteja numa situação bem mais tranquila. Mas a gente não vê isso, justamente porque as pessoas não entendem isso e, assim, pelo fato de, às vezes, não sair dentro de casa e não estava acontecendo tanta coisa, então posso sair que não estava acontecendo. E é justamente agora que começa a ter esse aumento, né? E esse mês de maio vai ser bem complicado, que a gente já está vendo isso nesses primeiros dias, como está complicando e muito a situação.